Você já ouviu falar do livro mais temido e misterioso do Brasil? São Cipriano Bruxo, a famosa Capa Preta, é um dos grimórios mais lidos e comentados da história. Diz a lenda que quem lê este livro inteiro atrai a atenção de forças invisíveis e pode até enlouquecer. Mas o que tem realmente dentro dessas páginas? Será que é só superstição ou existe algo mais profundo por trás dessa obra que circula há séculos? Em 11 minutos, você vai descobrir a verdade por trás do livro de São Cipriano Capa Preta, a história do homem que passou de bruxo a santo, os conceitos centrais dessa obra e por que esse livro continua fascinando milhões de pessoas até hoje, viralizando no TikTok e no YouTube. São Cipriano de Antioquia nasceu por volta do ano 250 d.C., na região da Antioquia, que ficava na Anatólia, no que hoje é a Turquia. Filho de pais pagãos muito ricos, Cipriano foi consagrado ao deus Apolo desde o nascimento e incentivado a estudar as artes ocultas desde criança. Aos 7 anos, já estudava feitiçaria e, aos 10, conhecia os segredos da alquimia. Ele se tornou o mago mais poderoso de sua época, dominando a feitiçaria, a necromancia e toda sorte de conhecimentos esotéricos, sendo chamado de o Grande Mago de Antioquia. Mas atenção, não confunda São Cipriano de Antioquia com São Cipriano de Cartago, que foi um bispo e mártir africano. Foram duas pessoas completamente diferentes que viveram na mesma época, mas com histórias distintas. O nosso Cipriano, o bruxo, é o de Antioquia. O livro de São Cipriano é um grimório, ou seja, um manual de práticas mágicas e espirituais, cuja primeira edição conhecida em português data de 1846. Ao longo dos séculos, diferentes versões circularam pela Europa e pelo Brasil, sendo a Capa Preta considerada a mais antiga e a mais poderosa de todas. Existe também a capa de aço e a capa de cabra, mas a Capa Preta é a que carrega o maior peso simbólico e místico. Hoje, esse livro é um fenômeno de buscas na internet, viralizando no TikTok e no YouTube com milhares de vídeos de pessoas relatando suas experiências assustadoras e fascinantes com a obra. O primeiro grande conceito do livro é a própria trajetória de Cipriano, a jornada de bruxo a santo. A história conta que um jovem chamado Agládio se apaixonou perdidamente por Justina, uma mulher cristã devota e de fé inabalável. Agládio pediu a Cipriano, o maior feiticeiro da época, que lançasse um feitiço para fazer Justina se apaixonar por ele. Cipriano tentou de todas as formas possíveis. Usou encantamentos, invocações demoníacas e toda a sua arte mágica acumulada durante décadas, mas nada funcionou. Justina resistia a todos os feitiços porque, segundo a lenda, sua fé em Deus era mais forte do que qualquer magia. Cada feitiço que Cipriano lançava era neutralizado pelas orações de Justina. Esse momento foi o ponto de virada na vida de Cipriano. Diante da impossibilidade de vencer a fé de Justina com suas artes ocultas, Cipriano começou a questionar todo o conhecimento que havia acumulado. Ele, que havia dedicado a vida inteira ao domínio das trevas, percebeu que existia um poder maior do que a bruxaria e decidiu se converter ao cristianismo. Cipriano queimou seus livros de magia, renunciou a Satã publicamente e dedicou o resto de sua vida aos ensinamentos de Jesus. Tanto Cipriano quanto Justina acabaram sendo martirizados por sua fé durante as perseguições romanas e ambos foram canonizados pela Igreja. Essa narrativa de redenção é o coração do livro e o que torna São Cipriano uma figura tão paradoxal e fascinante. Ele é ao mesmo tempo o maior bruxo e um santo venerado, e essa contradição é exatamente o que alimenta o mistério. O segundo conceito fundamental é o conteúdo prático do livro, que é vasto e surpreendente. A Capa Preta é dividida em 3 partes principais. A primeira parte narra a vida, a obra e a morte de São Cipriano
incluindo suas orações e ensinamentos após a conversão ao cristianismo, além da confissão de seus pecados e pactos. A segunda parte contém os famosos feitiços, simpatias e trabalhos de magia, que abrangem áreas como amor, saúde, prosperidade e proteção contra inimigos. É aqui que estão as conjurações e invocações que mais assustam e fascinam os leitores, incluindo rituais para atrair uma pessoa, para afastar o mal e para obter riquezas. A terceira parte traz as orações de São Cipriano e de Santa Justina, incluindo a temida e famosa Oração da Cabra Preta, que é provavelmente a reza mais conhecida e comentada de todo o livro, considerada uma das mais poderosas para proteção e também para trabalhos espirituais. Com cerca de 330 a 394 páginas, dependendo da edição, a capa preta também inclui instruções detalhadas para o preparo de amuletos, rituais de exorcismo, orientações sobre como se defender de ataques espirituais e até métodos de divinação do futuro. A edição mais comum no Brasil é publicada pela Madras Editora, com organização de Pierre Dumont. Mas existem várias versões de diferentes editoras circulando no mercado, algumas com conteúdo adicional e outras mais fiéis às edições antigas. O terceiro conceito são as lendas e superstições que cercam o livro e que são quase tão famosas quanto a obra em si. A mais conhecida é a crença de que ler o livro inteiro de capa a capa atrai possessão demoníaca e loucura. Segundo a tradição popular, quem lê o São Cipriano completo, sem as devidas proteções espirituais, acaba sendo assombrado pelo espírito do próprio bruxo e pode até perder a razão. Outra superstição muito comum diz que você nunca deve emprestar o livro para ninguém, nem contar que tem um em casa, pois isso atrai energias negativas. Há também a crença de que simplesmente ter o livro na residência já começa a causar fenômenos estranhos, como barulhos inexplicáveis, objetos que mudam de lugar sozinhos e sensações de presença na casa. No YouTube e no TikTok, milhares de vídeos de pessoas contando suas experiências assustadoras com o livro viralizaram recentemente, reacendendo o interesse pela obra e trazendo o tema para o centro das discussões sobre esoterismo e misticismo. Na cultura brasileira, São Cipriano tem uma conexão profunda com a Umbanda e as religiões de matriz africana, onde ele é associado à linha dos pretos velhos e considerado um mestre do conhecimento esotérico, uma entidade de sabedoria. É importante entender que essas lendas fazem parte da tradição oral que acompanha o livro há séculos, desde os tempos de Portugal até os dias de hoje no Brasil. Elas não são necessariamente verdades literais, mas revelam o poder simbólico imenso que essa obra exerce sobre o imaginário popular brasileiro e lusófono. O quarto conceito é a dualidade entre magia e fé que permeia toda a obra de ponta a ponta. O livro de São Cipriano é único no mundo dos grimórios porque opera exatamente na fronteira entre o sagrado e o profano. De um lado, temos orações santas, preces devocionais e ensinamentos cristãos sinceros. Do outro, temos feitiços poderosos, invocações de entidades e pactos com forças ocultas. Essa dualidade é exatamente o que torna o livro tão controversial e, ao mesmo tempo, tão irresistível para os leitores. Ele desafia a separação clara entre religião e ocultismo, mostrando que, na prática popular, especialmente no Brasil, essas fronteiras sempre foram borradas e permeáveis. O catolicismo popular e as tradições espirituais afro-brasileiras convivem no mesmo espaço, e o livro de São Cipriano é talvez o melhor exemplo documental dessa convivência paradoxal. Pense no seguinte cenário que é muito real nos dias de hoje. Imagine uma pessoa que está passando por um momento difícil na vida, problemas de saúde, questões amorosas ou dificuldades financeiras.
Essa pessoa ouve falar do livro de São Cipriano e vê dezenas de vídeos no TikTok dizendo que a capa preta tem soluções para tudo, desde atrair um amor até conseguir prosperidade. Ela compra o livro por curiosidade e esperança, mas sem orientação adequada, se depara com rituais antigos e orações que não compreende totalmente. Esse é um cenário muito comum nos dias de hoje e exige cuidado. O livro voltou com força total nas redes sociais em 2024 e 2025, justamente porque as pessoas estão buscando respostas e soluções em tempos de incerteza e ansiedade. A aplicação prática que eu sugiro é estudar o livro como um documento cultural e histórico valioso, entendendo o contexto em que foi escrito e o significado simbólico profundo de seus rituais. Se você se interessa por esoterismo, leia com respeito e responsabilidade, nunca como um manual de vingança ou manipulação de outras pessoas. E se você é cristão, lembre-se de que a mensagem central da história de Cipriano é exatamente a vitória da fé sobre a magia, o triunfo da luz sobre as trevas. Para quem é esse livro? São Cipriano, o bruxo capa preta, é para quem tem interesse genuíno em esoterismo, cultura popular brasileira, história das religiões e estudos de folclore e tradições orais. É também uma leitura fascinante para quem estuda a Umbanda e as tradições espirituais afro-brasileiras, pois o livro é referência fundamental nessas práticas. Para quem não é para quem busca receitas mágicas rápidas para resolver problemas da noite para o dia. Não é para quem tem medo facilmente de simbolismos obscuros e linguagem esotérica. E definitivamente não é para quem quer usar o conhecimento contido nessas páginas para fazer mal a outras pessoas ou para alimentar sentimentos de vingança. Minha avaliação honesta é que São Cipriano Capa Preta é uma obra culturalmente importantíssima, um documento vivo da tradição oral e escrita que atravessou séculos e continua relevante. O livro vale pela experiência de conhecer uma das obras mais misteriosas e influentes já escritas no mundo lusófono, mas exige maturidade e discernimento para separar o simbólico do literal, o folclore da realidade. São Cipriano, o bruxo capa preta, é a história de um homem que encontrou na fé algo mais poderoso do que toda a magia do mundo. Se esse vídeo te agregou valor, inscreva-se no canal Livro em 11 para receber um resumo de livro em 11 minutos toda semana. O conhecimento muda tudo quando é bem usado. Link do livro na descrição do vídeo.